Olá, amados de Deus. Que alegria é estar em contato de novo aqui com vocês através do nosso programa. O nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez gente, que se fez carne, que habitou entre nós e que por meio da sua graça Ele pode habitar em nós. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina 1, tudo junto, facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser realmente um aliado nosso. Nós contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa realmente se mantenha. Contamos com as suas orações, nós temos lutas espirituais. E divulgue para que mais gente possa conhecer a verdade do Evangelho e mais corações encontrem o descanso na suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos às indicações de leitura desta semana e já que a gente volta. Nós temos aqui um hábito de apresentar sempre algum livro, alguma literatura para vocês que gostam de ler. Esse é um livro interessante. Lendo os Salmos, de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor genial do século XX. Ele escreveu várias obras que se tornaram famosas, mas de modo geral a gente conhece ele mais pelas Crônicas de Nárnia. E ele é uma pessoa muito especial, tanto na sua estrutura como escritor, como o seu conteúdo. E aqui neste livro Lendo os Salmos, ele trabalha alguns temas, como o juízo no livro dos Salmos. Porque às vezes a gente lê os Salmos assim de modo corriqueiro, sem aprofundar algumas coisas. As maldições, a morte nos Salmos, a bondade do Senhor, o que mais doce do que o mel, a conivência, a natureza, uma palavra sobre o louvor. Aí ele vai tratar de outros significados e alguns pontos que os Salmos transmitem. Eles trazem muita esperança. É um livro de cântico. A Igreja Católica usou muito tempo, inclusive, o terço, porque os Salmos são 5 livros e o terço destes 5 livros eles são 150 salmos, seria 50. Então era muito usado de aprender 50 salmos de cor e poder desfrutar deste privilégio. Nós temos então nessa indicação algo que você pode ser abençoado e que nós fazemos a questão de dizer que precisamos ler os salmos e retirar deles a essência da graça de Deus que ali estão reveladas nesses salmos. Então aqui tem uma boa leitura para a sua meditação. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso.
Hoje nós queremos conversar um pouco sobre convertido em 9 e vivendo como 0. O pecado, ele deforma. A sociedade conforma. A escola informa. A religião reforma. Mas só o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo transforma. O Evangelho tem esse poder de nos transformar. O Evangelho diz respeito à morte e à ressurreição de Cristo, bem como a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, é a súmula do verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma substituição de vida. É a troca da vida de Adão pela vida de Cristo. Para o puritano inglês do 17º século, John Bunyan, que escreveu O Peregrino, a conversão não é um processo suave e fácil, como algumas pessoas imaginam. Se assim fosse, o coração do homem jamais teria sido comparado a um solo não cultivado, e a palavra de Deus a um arado. Converter significa mudar a direção. Antes, no pecado, eu andava olhando fixo para mim mesmo. Meu ego estava vertido para a minha existência. O que valia, o que dava interesse, é aquilo que diz respeito a mim, ao que eu quero, ao que eu gosto, aquilo que me incentiva. A felicidade dependia de mim e era a razão das minhas decisões e ações. Era nesse sentido que eu vivia, olhando para mim. Agora, eu confesso que eu fui convertido, que eu fui crucificado com Cristo e voltei-me para Cristo. E Ele é o motivo da minha vida. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Houve uma real conversão. Ninguém pode se converter. Contudo, pode sim ser convertido pelo Espírito Santo. A conversão é um ato divino que precisa de uma correspondência humana. Mas ninguém se converte. Nós somos convertidos. A obra da conversão, Deus age no íntimo do ser humano e este reage positivamente, respondendo à ação divina. A conversão começa pelo agir de Deus que desperta o primeiro passo em nossa vida cristã. Ele move, ele age e nós reagimos.
O profeta Jeremias, ele diz algo muito interessante. Ele diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Isso ele diz no livro das Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor. Agora, enquanto vivermos, teremos cada dia e cada vez mais de dar as costas para tudo o que é nosso, voltando-nos sempre para tudo o que é de Deus. É isso que significa conversão. É virar as costas. Antes eu andava nesta direção, agora houve uma reviravolta. Quando Deus nos regenera em nosso espírito, principia uma mudança de foco e de alvo em nossa alma. Deus nos dá uma perspectiva espiritual para que nós mudemos o nosso modo de andar e de agir. O teólogo americano A.A. Hodge, ele diz que a regeneração é um ato único, é um ato completo em si mesmo e jamais repetido. Mas a conversão, como início da vida santificada, é o começo de um processo constante, infindável e progressivo. Eu continuo diariamente me convertendo ao Senhor. O convertido vive sempre em movimento na direção de Deus, crendo sempre nele e arrependendo-se sempre de si mesmo. O arrependimento não é tanto do que eu faço, também é disto, mas é muito mais do que eu sou, do meu egoísmo, da minha autoconfiança. O grande pregador inglês, C.H. Spurgeon, do século XIX, ele ensinava que a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar, de vigiar. E ele vai mais longe dizendo a verdadeira conversão dá força e santidade ao homem, mas nunca lhe permite vangloriar-se. Nós estamos num processo de conversão constante e em busca cada vez maior da santidade de Deus, mas não podemos nos orgulhar disto e nos vangloriar. Porque quanto mais alto eu subir no monte da santidade, mais consciência eu tenho da minha pecaminosidade. Este era um pensamento que Teresa de Ávila evidenciava nos seus pensamentos, nas suas ideias. Quanto mais eu subo o monte da santidade, mais eu percebo quão indigno e pecador eu sou e quanto eu preciso de uma mudança radical na minha vida. Nós sabemos que somos convertidos quando nós saímos de cena e Cristo assume o papel principal. Aí você vê para quem você vive e quais são os motivos que lhe levam a viver a vida que você está vivendo.
Quando o Evangelho transforma a pessoa, ele tira o desejo da primazia e lhe confere uma invisibilidade graciosa que lhe garante ser participante do ato, sem, contudo, querer protagonizar. A nova criatura não se vitimiza, nem se sente a última bolacha do pacote. Ela é liberta tanto do desejo exagerado de ser o topo do Everest, como também do medo de viver na cratera mais profunda da Terra. Nós temos esta graça maravilhosa do Evangelho, que muda totalmente a pessoa. Nós vamos ter aquela paradinha que a gente sempre tem aqui para avaliar algumas coisas dos nossos comerciais e já já a gente volta. O grande poder de Deus na conversão de um pecador é a mais misteriosa de todas as suas obras. Disse Thomas Hooker, uma vez quando ele estava trabalhando sobre essa ideia do pecado. Uma vez que este pecador agora se torna um filho amado de Deus e ao mesmo tempo alguém destituído das ambições de grandeza deste mundo repleto de tronos e troféus, se você já foi convertido, saiba que na escala numérica você é o número 9. É o número de maior valor, mas vive como zero, sem qualquer valor. Todas as demandas, todas as lutas deste mundo estão baseadas na presunção de que nós somos melhores do que os outros. Por isso, nós precisamos levar vantagem, receber a primazia. As competições, as disputas visam o pódio mais alto, e todos almejam chegar ao maior algarismo significativo. Todos querem ser 9. Esta é a ambição de qualquer contador. O número 9 é o número máximo. Na escala de 0 a 9, este é o cume. E é onde queremos estar. O maior, o mais rico, o mais sábio, o mais inteligente, até mesmo o mais humilde. É incrível como a gente quer ser o mais. E a humildade é aquele sentimento que aquele que tem não pode saber que tem para não se orgulhar disto. E quando não alcançamos essa posição de destaque, vem a frustração, vem o ciúme e um sem número de reações agressivas. A conversão, entretanto, para nos libertar desta guerra de valores,
ela nos coloca no topo, a fim de vivermos no rés do chão. É uma coisa interessante. Nós somos Sua Alteza, os filhos do Rei dos Reis, mas vivemos como mendigos. Vivemos na simplicidade. Quando o Espírito Santo nos converte, nós ganhamos uma aceitação plena como filhos de Deus. E vivemos humildemente como seres humanos sem glamour. É isto que traz a graça. É como se fossem 2 trilhos onde o trem tem que passar. Um trilho é que eu sou o número 9. Estou lá nos páramos, estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu sou filho do Rei, eu sou filho de Deus. Mas do outro lado, eu tenho que entender que eu sou um pecador indigno. Não posso tirar esse conceito de que eu sou o menor, o mais vil, que preciso inteiramente da graça. Porque se eu for um número 9 e me orgulhar disso, eu estarei vivendo em pecado. Eu entendo assim, hoje eu sou o algarismo 9 em questão de posição espiritual. Porém, eu vivo como 0 no que diz respeito aos direitos humanos. Eu não quero viver sendo vítima das circunstâncias. Vejamos como funciona o modelo bíblico em Filipenses, no capítulo 2, os versículos 5 a 11. A Bíblia diz assim: tentem pensar como Cristo Jesus pensava, ou tenham o mesmo despreendimento que Cristo Jesus teve. Mesmo ele estando em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E, depois disto, permaneceu humano. E foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu a vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente. E da pior forma, a crucificação. Mas por causa desta obediência, Deus o exaltou e o honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles que há muito morreram e estão enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo. E proclamem por meio de louvor que Ele é o Senhor de todos, para a honra e glória de Deus Pai. Aqui nós temos o grande modelo. Ele subsistia em forma de Deus, ele estava vivendo em forma de Deus, mas ele entrou num coador, passou por um funil. Aquele absoluto e onipotente se torna agora uma criatura dependente e vai até a morte de cruz. Ele continuou sendo Deus, totalmente Deus. E ele se torna homem, totalmente homem, mas sem esta mania de querer ser Deus, vivendo
como homem, em humildade, mas não uma humildade que requer plateia. Cristo era Deus e viveu aqui como homem simples e sem ambições. Ele era o máximo e se esvaziou, sem contudo perder nada de sua grandeza. Ele continuou plenamente Deus e plenamente homem, mas um homem destituído de qualquer medo de ser diminuído. Ele era um homem pleno. A conversão tem este papel. Transforma-nos em 9 na escala de valores do céu, para que nós vivamos como 0 para a glória da Trindade aqui na terra. Nós precisamos dessa dimensão espiritual que nos liberte da teomania, da mania de querer ser Deus, e nos tornemos homens, pessoas libertas do medo, tanto de ser desprezado, como também do desejo de ser exaltado. Nós precisamos dessa dimensão espiritual. E que o Senhor nos conceda esta graça de vivermos sabendo que somos 9, que somos filhos de Deus, somos filhos legítimos de Deus, mas ao mesmo tempo vivendo com a simplicidade de um mendigo, sem qualquer direito, sem qualquer ambição para nós mesmos, mas cheios da plenitude da graça de Deus. Ó Senhor, converte-nos em 9, para que vivamos como 0. Agora só uma coisa, 9, com o 0 à esquerda, ele diminui, e 9 com o 0 à direita, ele aumenta em 10. 9 é a característica da vida de Cristo em nós. E quanto mais 0 nós formos à direita, mais valor da vida de Cristo se manifestará em cada um de nós. Olha, eu digo isso aqui de coração para coração, que o Senhor nos conceda a graça de uma real conversão.